O ciclo da mineração no Espírito Santo. Datam do século XVI os primeiros registros de procura de minerais preciosos na capitania do Espírito Santo, apesar do sentido econômico de toda a colônia estar, neste período, fortemente ligado à cana-de-açúcar. Entre 1571 e 1573, cerca de 400 homens subiram o Rio Doce e outros rios do norte da capitania em busca de tesouros. Essa grandiosa expedição foi chefiada por Sebastião Fernandes Tourinho, que regressou ao litoral trazendo pedras verdes e acabou sendo conhecido como o descobridor de esmeraldas. Mais tarde, constatou-se que as pedras verdes não tinham valor algum. De qualquer forma, a história das esmeraldas correu rápido e alguns já identificavam o norte do Espírito Santo como a Serra das Esmeraldas, região muito rica e próspera. Por volta de 1574, sob a chefia de Antônio Dias Adorno, uma nova expedição foi organizada com o objetivo de encontrar as tão sonhadas esmeraldas de Sebastião Fernandes Tourinho. Esta grandiosa expedição, formada por 400 índios e 150 portugueses, rumou aos rios e vales do norte, mas também não obteve sucesso. Outro ponto marcante na procura de minerais preciosos, já no século XVII, é a administração de Francisco Gil de Araújo, que empreendeu 14 entradas às Serras das Esmeraldas, todas elas mal-sucedidas na busca das esmeraldas. Apesar desse fato em sua administração, ele construiu e reformou igrejas e fortalezas, fundou vilas, como a de Nossa Senhora da Conceição do Guarapari ou Guarapari, em 1679, também aumentou o efetivo militar e foi considerado um bom administrador. Após a expulsão dos holandeses do Nordeste em 1654, o ciclo da cana-de-açúcar português entra em definitiva decadência, devido à concorrência com o açúcar antilhano, produzido pelos mesmos holandeses. Nesse quadro de crise, as perspectivas para a segunda metade do século XVII em diante eram as piores possíveis. No entanto, graças às bandeiras e entradas, o reconhecimento do interior revelou aos portugueses um novo e desejado potencial econômico: descobrimento de ouro no Brasil. De forma vantajosa economicamente, segundo registros do Arquivo Histórico Ultramarino Lisboa, Portugal, a partir do ano de 1694, porque afinal, ao cabo de muito trabalho e tentativas infrutíferas, encontravam-se em Itaberaba as primeiras minas que deram resultados decididamente vantajosos e abriram caminho para o descobrimento das demais. Esse primeiro descobrimento devemos assiná-lo ao ano de 1694, quando chegou a São Paulo, trazida por Duarte Lopes, essa grande nova. Caixa número 3, Capitania das Minas Gerais, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Segundo registros históricos, as primeiras minas que passaram a dar grandes lucros na exploração datam de 1694, porém em 1692 chegou à Vitória o bandeirante paulista Antônio Rodrigues Arzão, trazendo ouro encontrado no interior, com quase metade de sua expedição original. Famintos, feridos e sem munição, relataram que foram acossados por índios, provavelmente botocudos, das serras até o litoral. Segundo Antônio Rodrigues, o ouro tinha sido encontrado ainda nos limites da capitania do Espírito Santo no Rio Casca, atualmente cidades mineiras de Caeté e Sabará. A queda populacional e a perda territorial da capitania do Espírito Santo. Espalhada a notícia do aparecimento de tantas minas por todo o Brasil e pelo reino, as transmigrações eram espantosas. Debalde tomava o governo providências para conter essas transmigrações. Provisões de 28 de março e 12 de agosto de 1709, Anais do Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. A corrida de migrantes das diversas regiões brasileiras e imigrantes para a região mineradora proporcionou um grande crescimento populacional no interior, aliado a profundas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Chegaram a ser promulgados editos que proibiam o êxodo do litoral, mas nada adiantou. 12. Os reflexos abateram-se de forma desoladora sobre a capitania do Espírito Santo, apesar de grande parte do ouro ter sido encontrado nos antigos limites da capitania. O Espírito Santo sofreu um êxodo tremendo, chegando a 5.000 habitantes residindo aqui, como consta no recenseamento de 1728. Só permaneceram no Espírito Santo basicamente religiosos, militares, funcionários públicos e escravos destes grupos. A região mineradora, que em grande parte era o extremo oeste da capitania do Espírito Santo, acabou sendo elevada à categoria de Capitania Unida a São Paulo, em 1709.
Mas após a Guerra dos Emboabas é desmembrada, ganhando uma administração independente em 1711, sendo definitivamente separada em 1720, quando é oficialmente batizada de Capitania das Minas Gerais. A perda territorial sofrida pelo Espírito Santo foi inestimável, visto que a capitania foi relegada a uma estreita faixa litorânea. Este novo limite territorial tinha por objetivo evitar o contrabando e impedir possíveis invasões, já que a cobiça pelo Brasil por povos europeus era bem conhecida, como consta nas 4 invasões promovidas por franceses e holandeses. O governador da Bahia, Dom Rodrigo da Costa, proibiu a exploração de ouro no que restou da capitania do Espírito Santo. Já eram indícios de isolamento. Vale ressaltar que ainda foi encontrado um núcleo aurífero no que sobrou da antiga capitania do Espírito Santo. Estas eram as minas do Alto Castelo, atualmente Conceição do Castelo, Castelo e Venda Nova do Imigrante. Barreira Verde. A coroa portuguesa acreditava que se algum país tentasse invadir o Brasil para conquistar a região mineradora, esta invasão aconteceria pelo litoral capixaba, região pouco fortificada e mais próxima do núcleo mineiro. Com base em tais perspectivas, a coroa portuguesa estabeleceu ordens de proibir a construção de estradas que ligassem o litoral do Espírito Santo ao interior, proibiu a navegação no Rio Doce, ordenou que fossem reformados os fortes já existentes, e que outros fossem construídos e que o contingente militar fosse aumentado. Como se não bastasse, a capitania do Espírito Santo tornou-se uma estreita faixa litorânea, após sua redução oficial, com a criação da Capitania das Minas Gerais. Afastada da vida mineira pela densa Mata Atlântica, um relevo recortado, um grandioso número de índios que não raro acossavam aventureiros e pelas ordens de isolamento da região emitidas pelo rei de Portugal. Essa área acabou sendo considerada uma verdadeira barreira verde ou estado tampão. A coroa portuguesa, para garantir os seus interesses, compra a capitania do Espírito Santo de Cosme Rolim de Moura, cunhado e primo do herdeiro direto, Manuel Garcia Pimentel, que nunca esteve na capitania. Este era filho de Francisco Gil de Araújo. Fracasso da capitania do Espírito Santo. A capitania do Espírito Santo perde, então, uma grande oportunidade de ser considerada a mais próspera e rica das capitanias durante a fase da mineração. A afirmativa de que o Espírito Santo viveu 300 anos de marasmo, até sua economia basear-se no café, tem fundamento, principalmente se analisarmos a balança comercial capixaba, que praticamente só fica favorável no século XIX. No entanto, se levarmos em consideração que ela cumpriu de alguma forma todos os objetivos ao qual a coroa portuguesa a designou, então, nesse aspecto, ela pode ser considerada bem-sucedida. Forte de São Francisco Xavier. O Forte de São Francisco Xavier, também chamado de Forte de Piratininga, pois fica na praia de Piratininga, foi construído por Dom Rodrigues da Costa, então governador da Bahia, no ano de 1702, provavelmente no mesmo local onde Vasco Fernandes Coutinho havia construído a primeira paliçada para se defender dos silvícolas. No século XVIII, com o descobrimento de ouro no interior, a administração portuguesa ordenou sua reforma e rearmamento. Sua participação histórica pode ser citada em eventos como a Guerra do Paraguai, a Campanha de Canudos, a perseguição da Coluna Prestes, a Revolução Constitucionalista, a Guerrilha do Caparaó, a Segunda Guerra Mundial. Hoje é o 38º BI Batalhão Tibúrcio, tem o dever de garantir a ordem no solo capixaba.